Boa noite. Podemos começar, Sóstenes? Podemos começar, meus ajudantes? Boa noite a todos e a todas. Primeiro, eu queria me desculpar por esse atraso. Eu vou explicar para vocês o que eu estou fazendo aqui, quem que eu sou. Meu nome é Andréia, eu sou professora de Direito Processual Civil, eu que administro o site atualizaçãojurídica.com.br e comecei a me aventurar pelas aulas online e hoje é a primeira aula online que eu faço eu mesma, né? Eu já dei muitas aulas online, mas em cursinhos. Então, eu chamei 2 amigos dessa área técnica de informação, de informática, enfim, porque eu não entendo nada dessa área, e pedi que eles me ajudassem. Pedi um estúdio emprestado e pedi que eles me ajudassem a transmitir ao vivo e online essa primeira palestra sobre processo civil. Então, por isso, eu peço desculpa por esses 20 minutos aí de atraso, porque são questões técnicas de internet, assim, realmente avessas ao meu conhecimento, mas enfim, estamos aqui, estou aqui ao vivo, online, para que a gente possa, durante aí esses próximos 40 minutos, 50 minutos, falar de processo civil, efetivamente falar dos instrumentos de efetividade do processo de execução. Tá bom? Como eu disse para vocês, eu sou professora de processo civil, sou de Goiânia, tenho especialização em direito civil, processo civil e sou mestre em direito. E também trabalho no Poder Judiciário aqui no estado de Goiás. Mas o que realmente me deixa muito feliz em fazer é ensinar o processo civil, é ensinar a prática processual civil. E quando eu tive a ideia de criar o site, a minha finalidade realmente é levar um processo civil mais prático, mais objetivo, mais efetivo para os meus alunos. Eu tenho alunos de graduação, eu tenho alunos de pós-graduação, eu tenho alunos que já advogam, que estão na prática mesmo. E somando todos os anseios aí, eu observo que o que todo mundo quer, na verdade, é chegar numa prova, por exemplo, quem está fazendo concurso, ou quem vai fazer a prova da OAB, e conseguir responder as questões de processo civil de forma mais efetiva e, às vezes, menos sofrida. Porque eu percebo que o direito processual civil, para a grande maioria das pessoas, é uma matéria muito difícil de ser estudada. E, na verdade, ela não é difícil, só que ela não é simples. Então, o que a gente precisa fazer para poder aprender o direito processual civil de forma mais efetiva? Questão lógica é que não tem como aprender sem estudar. Mas é interessante a gente ver a aula de processo civil de uma forma menos complexa, mais ligada à prática. E é isso que eu vou fazer hoje. Bom, eu fiz um roteirinho aqui para seguir, para não me perder na palestra. Como eu disse para vocês, eu sou professora e não uma apresentadora ou alguma coisa parecida. Então, hoje eu estou falando para a câmera, não tem meus alunos aqui na minha frente. É bem diferente do que eu estou acostumada com o meu dia a dia. Então, eu fiz um roteirinho para eu não me perder, tá? Bom, o que nós vamos estudar aqui hoje? Nós vamos estudar os principais instrumentos de efetividade no processo de execução. Depois de conversar com vários alunos por e-mail, nos comentários, no Facebook, eu percebi que a execução é o assunto que mais efervescente na cabeça de todo mundo e que traz o maior número de perguntas e questionamentos. Então, vamos lá. Bom, primeira observação que eu tenho para fazer. Lei 11.232 de 2005, Lei 11.382 de 2006. Essas duas leis transformaram a execução civil brasileira numa execução muito mais efetiva, e eu não vou dizer perfeita, mas muito mais perto do que os operadores do direito esperam da efetividade do processo civil. Por quê? Porque antes de 2005, nós tínhamos uma execução de títulos judiciais feita por um processo autônomo. Antes de 2006, nós tínhamos um procedimento de execução para pagamento de quantia certa
que não trazia tanta garantia para o credor de realmente conseguir a efetividade final no processo. Então, eu vou mostrar para vocês alguns desses principais instrumentos que acabaram transformando o processo civil num processo mais efetivo. Porque no direito processual civil, nós sabemos que existem 3 instrumentos processuais: conhecimento, cautelar, conhecimento, execução e cautelar. No processo de conhecimento, o que a parte busca? Ela busca acertar o seu direito. Então, numa ação de conhecimento, você pode ter uma sentença declaratória, uma sentença condenatória, uma sentença constitutiva e até mesmo uma sentença mandamental. Então, a parte ainda, ela busca junto ao judiciário o acertamento do direito que ela entende ter. Já na execução, a parte já chega e provoca o judiciário por meio do direito de ação, também, mas com aquele direito já líquido, certo e exigível. É diferente, porque ela já chega para o juiz dizendo, olha, eu tenho um direito já acertado e o devedor não cumpriu esse direito no momento e da forma devida. Então, por isso, eu venho em busca de uma tutela jurisdicional, na verdade, coercitiva, e não uma tutela cognitiva. Já no processo cautelar, o que a gente tem? A gente tem a busca de uma tutela que não visa acertar o direito e nem executar nenhum tipo de obrigação. A gente tem no processo cautelar uma busca de uma medida acautelatória que vai garantir a efetividade do processo de conhecimento e do processo de execução. Então, esses 3 instrumentos processuais hoje configuram o atual Código de Processo Civil, que é alvo, atualmente, de uma grande reforma que está por sair a qualquer momento. Por mais que você possa pensar, mas será que o que eu estou aprendendo hoje, por exemplo, com a professora Andréia, vai ser modificado profundamente no novo Código de Processo Civil? A gente já tem um projeto do novo Código de Processo Civil e algumas modificações na execução serão feitas, mas no que eu vou falar aqui hoje, o que vai ser modificado vai ser mais a questão da numeração dos artigos, porque essas alterações que eu vou tratar, que eu estou tratando com vocês hoje, já foram feitas em 2005, 2006, e elas vão acabar sendo repetidas no novo Código de Processo Civil. Sobre o novo Código de Processo Civil, esse é um outro assunto que a gente pode marcar uma nova palestra para falar sobre ele. Então, a configuração do atual Código de Processo Civil traz esses 3 instrumentos processuais. Vamos falar da tutela jurisdicional executiva. Ela se divide em cumprimento de sentença e processo de execução autônomo. A partir de 2005, nasce o que a gente chama de sincretismo processual. Esse sincretismo processual está atrelado à Lei 11.232 de 2005. O que é o sincretismo processual? É um processo onde a parte já acerta o direito dela, liquida se for necessário e já executa esse direito. Então, antes de 2005, a parte ajuizava uma ação condenatória, ao obter a sentença transitada em julgado, partindo para uma execução definitiva, ela tinha que ajuizar uma ação de execução, ou seja, permitia 2 citações, uma citação na relação jurídica processual cognitiva e uma citação na relação processual executiva. Com a Lei 11.232, o que vem para o credor? A desnecessidade da citação do devedor. Então, esse devedor, ao invés de ser citado, ele passa a ser intimado. Isso acaba trazendo uma maior celeridade para a execução do título judicial, porque na execução você tem 2 bases, o título executivo judicial e o título executivo extrajudicial. Essas 2 bases é que tornam a obrigação líquida, certa e exigível para ser executada. Então, no cumprimento de sentença hoje, ou execução de sentença, a gente tem esse sincretismo processual como um instrumento de muita efetividade na execução dos títulos formados pelo Poder Judiciário. Continuando, nasce, agora tratando de instrumentos mais ligados à Lei 11.382 de 2006, nasce uma certidão que é um instrumento assim, inovador para o credor, aonde ele vai já conseguir impedir a fraude à execução. Como? Porque para ser caracterizado como fraude à execução, lá no artigo 600 do Código de Processo Civil, o que tinha que acontecer para a alienação do bem do devedor caracterizar essa fraude?
Ele tinha que ser citado, a ação ajuizada de execução, ele ser citado, após a citação, aí sim, se o bem que ia ser penhorado fosse alienado, poderia configurar a fraude de execução. Com essa certidão comprobatória do ajuizamento da execução, o que ocorreu? O credor, no ato da distribuição da ação de execução, esse instituto é para ser aplicado ao processo de execução, mas pode ser aplicado no cumprimento de sentença também. No caso do cumprimento de sentença, essa certidão só pode ser pedida após o trânsito em julgado da sentença no momento que ela foi executada. Por quê? O que o artigo 615-A, quem estiver me acompanhando pelo código, aliás, eu esqueci de falar, para vocês, antes de começar a aula, desligar o Facebook, desligar o WhatsApp, desligar a televisão, tudo que tira a sua atenção, tá? A única coisa que você pode utilizar aí para me acompanhar é o Código de Processo Civil. Se você olhar aí no Código de Processo Civil, no artigo 615-A, você vai ver que o legislador permite ao credor que, ao ajuizar a ação de execução, no ato da distribuição, ele já pode retirar uma certidão que comprove o ajuizamento da execução, com o nome das partes e o valor da causa. Mas o que o credor vai fazer com essa certidão? Por que essa certidão é um instrumento de efetividade? Ele vai pegar essa certidão e vai averbar nos lugares onde o devedor tem registrado os bens que podem ser penhorados. Então, ele pode levar no cartório de imóveis, se o devedor tiver um bem ali, um bem registrado. Ele pode levar no Detran, se o devedor tiver um carro registrado, ou em qualquer outro local que o devedor tenha bens registrados e que possam ser alvos de penhora. Isso independente do juiz ter recebido a execução, independente da citação do devedor, independente de ordem de penhora do bem. Já no ato da distribuição da execução, o credor passa a ter essa possibilidade, passa a ter esse instrumento garantidor de uma futura penhora. Ora, mas essa certidão não pode ser pedida de qualquer forma, não pode ser utilizada de qualquer forma. Me desculpem. Não pode ser utilizada de qualquer forma. Na verdade, só um momentinho. Sérgio, me ajuda com a água, por favor. Copa aí. Bom, vamos tomar uma água, né, gente? Como eu estava falando para vocês, essa certidão não pode ser utilizada de qualquer forma pelo credor. O credor tem que se utilizar desse instrumento com boa fé, como é determinada para qualquer parte em qualquer processo, né? Você vai lá no artigo 14, tem os deveres das partes. E quais são os deveres das partes? Agir com boa fé, com lealdade processual. Então, ao retirar essa certidão comprobatória do ajuizamento da execução, ele vai averbar aonde tiver bens que ele vai indicar na execução para ser penhorado. Se ele tem um valor de execução de R$1.000, ele não pode averbar essa certidão em vários cartórios ou com relação a vários veículos que o devedor vai ter, ou seja, num valor muito superior ao valor que vai ser executado. Por quê? Porque a execução é específica. A execução não é instrumento de vingança, não é instrumento para o credor, de alguma forma, levar o devedor a uma situação de penúria. É um instrumento de coerção? Mas é um instrumento de coerção que visa apenas o resgate patrimonial daquilo que não foi cumprido pelo devedor. Então, esse resgate, essa expropriação feita pelo Estado em cima do patrimônio do devedor é tão somente com base no valor daquilo que está sendo executado. Isso se a gente estiver tratando de uma execução para pagamento de quantia certa, né? Porque se fosse uma execução para entrega de coisa certa, obrigação de fazer e não fazer, o procedimento seria outro. Então, nós estamos tratando de um processo de execução que tem uma obrigação para pagar uma quantia certa. E se essa quantia, que tem a preferência de penhora, não for achada em alguma conta bancária do devedor, é aí que vem a necessidade de se fazer a penhora sobre outros bens. E se você já tiver feito a averbação da certidão que comprova o ajuizamento da execução, e o devedor, após a averbação, alienar esse bem, o terceiro que adquiriu não vai poder nem alegar que não tinha conhecimento
do ajuizamento da execução. Então, você acaba impedindo a fraude à execução. Essa certidão, a regra para retirar essa certidão é do Poder Judiciário de cada estado, é do fórum. Então, o que o código fala é só sobre a existência da certidão, e aí cada local, cada fórum local vai determinar aí pelos seus provimentos, ou pelo Código de Organização Judiciária, como que essa certidão vai ser retirada, se ela vai ser paga, qual que é o valor, aonde que já retira, se é no protocolo, ou se é na vara civil onde a ação for ajuizada. De qualquer forma, é importante lembrar que tudo que tem o bônus, tem um ônus atrás. Então, ao credor, nasce o direito de averbar, mas também nasce a obrigação de tirar essa averbação no momento em que a dívida for cumprida. Outra situação, o credor averbar em vários lugares quando a dívida é infinitamente menor do que ele está averbando. Essas situações que não trazem boa-fé e lealdade processual para o credor, podem se reverter contra ele por perdas e danos. Então, o devedor pode acabar se utilizando dessa desídia do credor, né, ou dessa atitude até de não lealdade processual, de averbar um valor muito mais alto do que está sendo executado, para depois pedir perdas e danos com relação a ele. Então, a certidão comprobatória do ajuizamento da execução é de extrema importância, que está aí no artigo 615-A, eu escrevi aqui para que dê tempo de você escrever aí no seu caderno, ler com mais calma depois no código, num código comentado, e entender melhor como que funciona essa certidão. Então, os requisitos para que você obtenha a certidão: o ajuizamento de uma execução, no ato da distribuição, recebe a certidão. É o próprio credor que vai fazer a averbação, e é o próprio credor que retira a averbação. Se chegar no momento da penhora e não houver outro bem para ser penhorado, é o bem aonde a certidão foi averbada que vai sofrer a penhora. Se esse bem tiver sido alienado, vai ser caracterizado pelo juiz como fraude à execução, e as consequências do artigo 600, 601 do Código de Processo Civil. Outro instrumento interessantíssimo e que também é um instrumento de efetividade da execução, porque ele impulsiona o devedor a pagar a dívida, é o artigo 652-A. Esse artigo diz o seguinte, que na execução para pagamento de quantia certa, o devedor, ao pagar no prazo de 3 dias, porque o prazo antes de 2006 era 24 horas, a partir da Lei 11.382, o prazo passou para 3 dias. Então, se ele paga no prazo de 3 dias, reduz o pagamento dos honorários pela metade. Porque todo mundo sabe que os honorários advocatícios, no processo de execução, são fixados já no despacho inicial. O comum é que os honorários sejam fixados aonde? Na sentença, é o que a gente aprende lá no processo de conhecimento. Mas na execução, ao despachar a inicial, o juiz já fixa os honorários. Essa fixação é de acordo com o valor equitativo. Então, para fixar os honorários ali, o juiz vai se basear no artigo 20, parágrafo 4º. Vamos dizer que ele fixou lá R$1.000 de honorários. Então, a dívida para ser paga em 3 dias é a dívida principal, com juros, correção monetária, através da planilha, que é a obrigação do credor levar junto à petição inicial, mais os honorários. Pagando nos 3 dias, esses honorários se reduzem pela metade. É um instrumento de incentivo ao devedor para pagar essa dívida. Portanto, também é um instrumento de efetividade. Minha intenção nessa palestra não é mostrar que esses instrumentos... qual foi a consequência de números mesmo, estatística desses instrumentos no processo civil, porque isso demandaria de um outro tipo de estudo. A minha intenção é mostrar que esses instrumentos existam, para que vocês possam utilizar desses instrumentos na prática processual, né, de uma forma mais efetiva e conseguir obter melhores resultados, advogando para o credor ou para o devedor, porque nós temos instrumentos de defesa para as duas partes, obviamente, porque a gente está dentro de um devido processo legal, onde você tem princípio da ampla defesa, do contraditório, garantido pela Constituição. Mas eu acabei relacionando, olhando pelo quadro aqui, eu acabei relacionando mais os instrumentos ligados à proteção do credor mesmo, porque era uma reclamação, e ainda é uma reclamação, de que o credor
no processo civil, ele tem uma dificuldade muito grande de chegar ao final do processo, de ter um processo efetivo. Então, hoje, eu acabei relacionando realmente os instrumentos ligados mais ao credor. Para você que está advogando para o credor, ou para você que está estudando para uma prova da OAB ou de um concurso, né? Esses são os instrumentos mais ligados à efetividade em prol do credor. Então, o sincretismo processual, como eu já falei, que acelerou a execução da sentença, a certidão comprobatória do ajuizamento da execução, que pode ser averbada antes mesmo da citação do devedor, impedindo a alienação do bem que vai ser indicado para a penhora. Esse incentivo para pagamento da dívida no prazo de 3 dias acaba reduzindo para o devedor os honorários pela metade, não deixa de ser um incentivo, isso também para o credor é muito bom. Pagamento parcelado da dívida. Esse artigo 745A aqui, olha, ele é muito discutido. Eu vou falar por quê. Porque a lei, ela diz o seguinte: se o devedor, no prazo que ele tem para pagar a dívida, se o devedor, no prazo que ele tem para se defender e não no prazo para pagar a dívida. Prazo para pagar a dívida, ele tem 3 dias. Agora, prazo para se defender, ele tem 15 dias. Contados da onde? Aliás, qual é a defesa dele? Embargos do devedor, né? Embargos à execução. É a defesa do devedor ao processo de execução. Esses embargos, eles vão ser apresentados contados a partir da juntada do mandato de citação. Então, nesse prazo, se o devedor pagar a dívida, 30% da dívida depositado, ele pode pedir o parcelamento em até 6 vezes para o juiz, do restante. A partir do momento que ele pede esse parcelamento e o parcelamento é deferido, o devedor fica impedido de se utilizar dos embargos. Há alguns doutrinadores que até discutem a constitucionalidade desse impedimento, mas é de se entender esse impedimento, porque para que o devedor possa parcelar a dívida, ele tem que assumir que a dívida é toda dele. Ele tem que assumir a dívida no valor em que o credor apresenta. Então, ele assume a dívida toda, ele consente com aquele valor indicado pelo credor, ele deposita 30% e pede o parcelamento em até 6 vezes. Se o juiz deferir, e por acaso o devedor negligente deixar de pagar uma das parcelas, a dívida vence antecipadamente, vai incidir uma multa de 10%, o processo de execução continua e não há, como eu já havia falado, a possibilidade de utilizar os embargos do devedor. Por que tem muita discussão sobre esse artigo? Se ele poderia ser aplicado no cumprimento de sentença. Se a gente fosse falar, na verdade, de todas as nuances que envolvem essa nossa palestra, nós teremos que ficar assim uns 4 módulos só para falar de execução, né? Então, assim, de forma rápida, para você começar a entender o Instituto, o 745A, ele poderia ser aplicado no cumprimento de sentença? Eu, André, entendo que sim, porque ele é um incentivo para o devedor pagar, mas, como a lei não traz essa aplicação dispositiva lá no 475J, ou lá ali próximo, tem muitos juízes e muitos doutrinadores que defendem que esse parcelamento só pode ser feito no processo de execução de título extrajudicial. E por fim, para a gente passar para as perguntas, né, para finalizar aqui, alienação por iniciativa particular. Nós sabemos que logo após a penhora vem a fase de expropriação dos bens. Essa fase expropriatória é de extrema importância para o credor, porque é a fase que antecede o pagamento da dívida, que antecede a extinção da execução, é o cumprimento da obrigação. Então, após o bem ser penhorado, abre-se a fase de expropriação dos bens. Quais são as formas? Adjudicação, alienação e usufruto. Só que a alienação ganhou um novo tipo os bens ganharam um novo tipo de venda, de alienação, porque até antes de 2006, a alienação era feita só pelo poder público, né? A asta pública, o leilão, a praça. A partir de 2006, nasce a alienação por iniciativa particular, aonde
o próprio credor, o próprio credor, a própria parte, pode promover a alienação do bem penhorado via corretores que serão cadastrados junto ao Poder Judiciário. Isso diminui os custos e o tempo para o credor. Então, a alienação do bem penhorado por iniciativa particular é um instrumento trazido pela Lei 11.382 de 2006 e também é um instrumento de efetividade. A adjudicação continua sendo o principal meio expropriatório do bem penhorado. Claro, porque o credor é que é o interessado na execução. E se para ele interessa a adjudicação do bem, significa o credor ficar com o bem penhorado, ele tem a preferência de escolha. Em segundo lugar, vem hoje a alienação do bem por iniciativa particular. Bom, eu queria agradecer. Realmente, hoje, é só uma palestra, é só uma aula para introduzir o assunto para vocês, para eu começar a levar para vocês de uma forma mais rápida, que é pela internet, de uma forma mais confortável, que você possa assistir em qualquer lugar, na sua casa, em qualquer momento, em qualquer horário que ficar melhor para você. Então, qualquer questão técnica ainda vai ser ajustada. Eu queria agradecer aí aos 3.425 fãs, mais ou menos, que tem aí na minha fanpage no Facebook, que sempre está comentando, pedindo, falando alguma coisa, discutindo o assunto, elogiando. Eu queria agradecer a todos os comentários, as críticas, as sugestões, aos e-mails. Eu já ando recebendo, em média, aí, uns 115 e-mails por dia. Até me desculpem quando eu demoro para responder, porque sou eu que respondo mesmo. Tudo ali no site, gente, sou eu que faço. O que eu tenho de fora é ajuda mesmo, de amigos que entendem da parte técnica e acabam me ajudando. Então, me desculpe se eu demoro às vezes, mas eu respondo todo mundo. Lá no blog, comento, tá? Demora, mas eu respondo. E o que eu percebi de todo esse tempo que eu fiz essa enquete com vocês, que eu perguntei para quem segue o site, sobre o que no processo civil te deixa mais com vontade de aprender mais e de estudar e te traz mais dúvida. Execução ganhou disparado, né? Assim, todos os assuntos, na verdade, do processo civil foram levantados, mas execução foi disparado. Então, qual foi a minha ideia? Eu vou começar com uma palestra, né, para que as pessoas que não me conhecem ainda me conheçam a minha forma de ministrar a aula, conheçam a minha forma de expor a matéria, e vou lançar um curso realmente completo, com tudo que a gente precisa ver sobre execução. Teoria geral da execução, liquidação e cumprimento de sentença, o processo de execução de título extrajudicial e as defesas do devedor. Então, resolvendo criar este curso, vamos seguir o roteiro, né? São meus amigos que me ajudaram que vão ficar bravos. Bom, o que vai ser ensinado nesse curso? Vai ser ensinado de forma prática e objetiva essa parte da execução, que por mais que venha o novo Código de Processo Civil, a essência dela continua. Então, é uma parte importante para quem advoga, para quem estuda para um concurso, para quem estuda para a OAB, para aquele que quer se aperfeiçoar no direito processual civil. É um curso que eu já leciono, né, fisicamente, eu já ministrei esse curso várias vezes, e agora eu vou ministrar em aulas gravadas, só a palestra que foi ao vivo, né, para que a gente pudesse ter esse primeiro contato, mas as aulas serão ministradas, serão gravadas e disponibilizadas para vocês a partir de que dia, Sóstenes mesmo? A partir do dia 28 de novembro, né? As aulas serão ministradas dia 28 de novembro, 5 de dezembro, 12 de dezembro e 19 de dezembro. Então, as aulas serão gravadas, disponibilizadas a partir desse dia, divididas em 4 módulos. Mas, para que o curso realmente chame a sua atenção, eu preparei alguns bônus, alguns diferenciais, para que você realmente, para que o curso realmente seja proveitoso. Então, primeiro bônus que o curso vai fornecer para o aluno que fizer o curso é receber uma entrevista
com algum operador do direito, falando sobre essa prática da execução, sobre a sua vivência na execução civil. Segundo bônus que eu tenho para o aluno que fizer a inscrição no curso, na verdade, esse aqui é um bônus para os 9, né? Para os 9 primeiros inscritos, que é um livro que eu vou encaminhar para casa, enfim, para o endereço que o aluno me fornecer, da minha coautoria. Como eu disse, eu sou mestre em Direito Agrário, então eu tenho um livro de coautoria com outros colegas e um meu querido professor do mestrado, que chama Direito Agrário Contemporâneo. Então, esse livro vai ser encaminhado para os 9 primeiros inscritos, né? Uma outra área também interessantíssima, que é Direito Agrário, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. O terceiro bônus é que vai ser disponibilizado no final do curso vamos dizer, um kit de peças ligadas à execução. Petições iniciais de cumprimento de sentença, petição de liquidação de sentença, no caso do cumprimento de sentença não é inicial, é uma interlocutória. Petição inicial de um processo de execução, uma petição de cumprimento de sentença, de embargos do devedor, de impugnação ao cumprimento de sentença. Então, as principais peças ligadas à execução, para ajudar quem realmente nunca fez uma peça de execução, de cumprimento de sentença. E, por fim, um quarto bônus que eu vou dar para os meus alunos, vou fornecer para os meus alunos que fizerem, né? Ah, tá. Então, nós criamos no Facebook específico só para quem estiver fazendo o curso. Porque é o seguinte, gente, eu aprendi que quando você está focado num determinado assunto, num determinado, em alguma coisa que você está estudando, quando você acompanha um grupo que está focado no mesmo sentido, você acaba tendo mais resultados. Então, se todo mundo que estiver fazendo o curso de execução comigo estiver ali num grupo secreto, só para quem está fazendo o curso, vai ser muito mais fácil para discutir as questões, para falar das aulas, para falar das questões processuais, para trazer as novidades, falar aí do novo Código de Processo Civil que está saindo. Então, o quarto bônus é um grupo secreto só para quem ali no Facebook, só para quem está fazendo o curso. Né? É fácil de responder as perguntas, de discutir, você às vezes acaba se relacionando com pessoas da sua área de outros estados, de outras cidades. É muito interessante, eu faço cursos assim, participo de grupos secretos dessa forma e realmente é muito interessante, por isso eu também trouxe como bônus para o curso. E temos mais? Qual que é o quê? O e-book. Ah, tá, realmente, estava esquecendo. Estou preparando para vocês. Muita gente fala assim para mim, ai, professor, acho tão difícil pesquisar jurisprudência. Eu não sei se é a minha vivência no processo civil e trabalhando no Tribunal de Justiça há muitos anos, eu não tenho essa dificuldade com pesquisa em jurisprudência. Então, o que é que eu criei? Um e-book com os principais julgamentos ligados à execução. Como nós estamos vivendo numa era de julgamento por amostragem, como nós estamos vivendo numa época de súmula vinculante, de recursos especiais repetitivos, eu acabei focando esse e-book nos julgados de execução do STJ e do STF, que realmente tenham a ver com a matéria que vai ser dada. Tá bom? 5 bônus, tá maravilhoso, não tá, gente? Pra gente fazer esse curso juntos. E eu tenho tanta certeza de que você vai gostar, que eu vou garantir para você que se você comprar o curso, adquirir o curso e por algum motivo não agregou valor no que você, não era o que você estava pensando, não agregou valor na sua carreira profissional, por qualquer motivo, não precisa explicar por quê. Se você quiser o seu dinheiro de volta, é só mandar um e-mail, os meus amigos que tomam conta dessa parte técnica, eles vão mandar de volta na sua conta, dou a garantia no meu nome que você tem o seu dinheiro de volta se você não quiser mais fazer o curso, ou fez, enfim. Para isso, você tem um prazo, né? Porque nós estamos falando de direito, então tudo aqui a gente tem prazo. Então, quanto tempo o aluno tem? 30 dias? 30 dias, né? 30 dias contados do início do primeiro módulo. Então, você tem 30 dias. Assistiu o primeiro módulo,
Espero que não seja isso. Eu tenho certeza que você vai gostar. Mas por qualquer motivo, não quer fazer mais, não gostou, não era o que você estava esperando, você pode mandar um e-mail e receber seu dinheiro de volta. Bom, eu vou oferecer esse curso em 2 parcelas de R$ 247, que você vai poder pagar de forma muito rápida pelo PayPal, que é a plataforma de pagamento, né? É assim que fala. Que é de direito processual civil, eu entendo, mas de informática. Então, o PayPal é a plataforma mais segura de pagamento que a gente tem na internet. Então, de forma muito fácil, você pode dividir o curso aí em 2 vezes de R$ 247. É um valor realmente que vale o investimento, não está diferente de nada do mercado. O que diferencia mesmo é o curso, é o conteúdo, é o que eu estou preparando para vocês nesse curso, né? Bom, só que, no caso, eu não tenho como abrir o curso para muita gente. Eu não tenho, e também não tenho previsão para uma nova turma. Porque tudo isso é um aparato que envolve a gente querer dar aula na internet, a gente querer criar um curso e gravar, é muito grande. Então, acabei de criar esse curso, que vai ser a extensão dessa palestra aqui, é só uma apresentação. Esse curso, eu vou ter mais quantos alunos? 30? São 30 inscrições. São 30 inscrições por quê? Porque eu preciso ter contato direto com todos os alunos do curso. Porque quando você termina o módulo, já é normal, eu já dei aula em cursinhos assim, dessa forma também, por videoconferência, e sempre tem muitas perguntas depois, por e-mail, né? Então, sempre tem muitas perguntas por e-mail, pelo chat. Então, para realmente dar uma resposta que, como eu gosto de fazer, bem feita, bem elaborada, que agregue valor na vida do aluno, na vida profissional dele, eu acabei limitando em 30 inscrições, porque eu consigo lidar com essa turma de 30 inscritos online, realmente de forma efetiva e com qualidade, né? E dia 26 de novembro, o curso já começa no dia 28, né? 28, 29? 28. Então, as inscrições acabam meia-noite do dia 26 de novembro, gente, tá bom? Então, assim, tendo 30 ou não, dia 26 eu tenho que encerrar para preparar o curso para iniciar dia 28. Mais um ano? Ah, tá. Olha, o endereço para acessar para comprar, para adquirir o curso, está aí abaixo. Vocês devem estar vendo aí o link. Qualquer dúvida, é só mandar um e-mail para andrea@atualizaçãojurídica.com.br. Qualquer dúvida, eu respondo sobre o curso, como adquirir, mas já tem o link aí para você adquirir, tá bom? 2 parcelas de R$ 247. E, como eu disse, tem que correr, porque são só 30 inscrições, porque a gente, quando faz um curso desse, tem que realmente se relacionar com qualidade com o aluno, porque curso tem vários na internet. Então, para fazer o diferencial, eu me comprometo a fazer da melhor forma, por isso eu tive que limitar o número de inscrições. E entregar para vocês o que vocês merecem de melhor, porque eu me relaciono com tanta gente ali no blog, de cidades e estados diferentes, que você cria essa relação de carinho e de obrigação de dar o melhor conteúdo para ele, né? Agora, dúvidas, né? Que é o melhor. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer dúvida, estou aqui. Por isso que a aula foi ao vivo, viu, gente? A gente podia ter gravado, era muito mais fácil, qualquer erro era só cortar, mas eu quis e fiz questão de ter essa aula ao vivo, pelo menos essa, né, essa palestra, para que vocês pudessem, ao vivo, questionar, perguntar. Então, é só mandar aí no chat que os meninos vão passar a pergunta para mim. Pode falar. Gostaria de saber qual a diferença entre fraude a credores e fraude à execução. Lucas Melo de Goiânia. Tá. Lucas, na fraude... Ah, tá bom, desculpa, eu esqueci de repetir a pergunta. O Lucas de Goiânia, me prestigiando, meu conterrâneo, ele pergunta o seguinte:
Qual que é a diferença de fraude à execução e de fraude contra credores? Ele não é o único que me pergunta isso, não, porque muita gente tem essa dificuldade em diferenciar. A fraude à execução é um ato que atenta à dignidade da justiça. Então, é um ato que atenta diretamente à jurisdição. Para que seja declarada a fraude à execução, não é necessário o credor ajuizar, demandar, né, ter uma demanda própria para o juiz declarar a fraude à execução. Basta que ele alegue no processo aonde o bem, aonde o ato foi caracterizado como fraude à execução. Por exemplo, você tem um processo de execução, o bem foi alienado, depois, por exemplo, da certidão comprobatória do ajuizamento da execução já ter sido averbada. É um ato que caracteriza fraude à execução. Basta alegar incidentalmente nesse processo de execução e o juiz declarando como fraude à execução, ele declara que aquela alienação não tem nenhuma efetividade sobre aquele processo de execução. Então, o bem pode ser penhorado, porque a alienação não tem nenhum efeito no processo de execução. Já a fraude contra credor, para ser caracterizado um ato como fraude contra credor, a parte tem que demandar, ela ajuiza. A principal ação para você ter uma declaração de fraude contra credor é a ação pauliana. Então, o credor ele tem que demandar uma ação própria, autônoma, para que o juiz declare uma fraude, que houve uma fraude contra o credor. Não que não existe um pior que o outro, mas a fraude à execução, ela tem existe um sentimento de que ela é muito pior do que a fraude contra credor, porque ela atenta à dignidade da justiça. Então, ela atenta a toda a sociedade. E a fraude contra credor, na verdade, seria um prejuízo só com relação ao credor. Mas os dois atos, né, são fraudulentos, não podem ser praticados e são penalizados. Incidentalmente no processo quando é fraude à execução ou numa demanda própria quando é fraude contra credor. Mais alguma pergunta? Sim. Quando o devedor pede parcelar e não pode pedir embargo, o efeito é suspensivo. O efeito é suspensivo? Isso. Quando ele pede para parcelar e não apresenta embargos... O efeito é suspensivo? Ah, tá. Bom, eu vou repetir a pergunta do que eu entendi. Quem perguntou? Não falou? Bom, a pessoa que estiver perguntando se não foi isso que ela está querendo saber, pode mandar de volta que eu respondo, não tem problema não. Eu entendi o seguinte, se o devedor pedir para parcelar, mas ele não opôs os embargos, isso tem efeito suspensivo? Não tem. Até porque, para ele parcelar, gente, ele não pode opor os embargos. É aí que entra a discussão da constitucionalidade desse instrumento, porque ele impede, no caso, a ampla defesa do devedor aí. Mas eu entendo o legislador quando ele trouxe esse impedimento, porque é um incentivo para o devedor pagar. O que ele fala lá no artigo? O devedor que reconhecer. Então, aqui, ó, o parcelamento está aqui, no 745A. O devedor que reconhecer a dívida e tudo que envolve ela, e juros, e atualização, e honorários, e depositar 30%, ele tem o direito de parcelar em até 6 vezes. Então, se ele já reconheceu, como que ele embarga depois? Porque para embargar, ele vai se insurgir contra a execução, mas ele já reconheceu a dívida, tanto é que ele depositou 30 e está pedindo parcelamento. Então, não tem efeito suspensivo. Você tem 15 dias como devedor para se defender da citação. Passou esse prazo, você pode até pedir o parcelamento. O parcelamento é no prazo da defesa. Então, não tem efeito suspensivo aí, tá? Esse parcelamento é próprio. Agora, não te impede de, depois do prazo de defesa, fazer um acordo com o credor, porque o acordo, a transação pode ser feita a qualquer momento. Mas esse específico, dividido em 6 vezes, com depósito de 30% só naquele valor, e que é o juiz que vai decidir o parcelamento, é só no prazo para defesa do executado. Tem mais alguma? Tem sim. O que acha sobre a iniciativa